Olá pessoal, estou de volta hoje com mais um vídeo sobre nutrição estética. Meu nome é Andrea Forlenza, sou nutricionista e farmacêutica bioquímica e o tema que eu escolhi para falar hoje é sobre nutrição e hidratação da pele. Já que estamos no verão, vamos aproveitar esse momento para falar sobre a importância da hidratação da pele. Uma pele hidratada, ela é uma pele luminosa, ela é uma pele com menos rugas. Então, vamos trabalhar algumas dicas hoje, porque vale a pena. A pele é o nosso maior órgão, é o maior órgão do corpo humano e uma das funções da pele é a de proteção. Proteção contra a desidratação. Nós temos na pele um manto, que é justamente esse manto mais protetor, que é hidrolipídico. O que significa isso? Ele é composto por uma parte água, componentes mais aquosos, e uma parte lipídica, então uma parte de gorduras, que acabam nos protegendo também. As gorduras, uma das principais funções é nos proteger contra a evaporação da água da pele. Acaba fazendo um bloqueio e a gente com isso não perde essa água. E os componentes aquosos, que são chamados de fatores naturais de hidratação, eles são compostos por exemplo, aminoácidos, eles são compostos por ácido lático, ureia, que é muito utilizada inclusive em cremes para hidratação. Esse componente mais aquoso, ele justamente retém e atrai água. Então, com essas duas áreas de aqua e lipídicos, a gente consegue manter uma boa hidratação da pele. Agora, como que acontece dessa pele desidratar? Por que ela acaba desidratando? Existem alguns fatores e um deles é, sem dúvida nenhuma, a exposição excessiva ao sol, ao calor, a locais, por exemplo, que tenham baixa umidade. E com isso, a água que nós temos aí na nossa pele acaba evaporando, então acaba desidratando. Um segundo fator que pode influenciar são alterações hormonais, onde a menopausa é um deles e também, por exemplo, distúrbios como o hipotiroidismo também podem levar à desidratação, uma pele mais ressecada. Um terceiro fator é com relação aos cuidados que a gente tem com a pele, ou seja, será que eu a hidrato adequadamente também, não só falando do ponto de vista de ingestão de água, que a gente sabe que é extremamente importante, mas também da higiene que eu tenho, se eu cuido, se eu lavo, se eu hidrato. Ao mesmo tempo, hidratação excessiva ou lavagem excessiva, muitas vezes a gente acaba pegando, por exemplo, uma pele oleosa que é desidratada. Por quê? Porque a pessoa acha que pelo fato de ter uma pele oleosa, ela tem que lavar essa pele muitas vezes ao dia. E isso acaba estimulando mais produção de sebo, mas também acaba levando a uma desidratação da pele. E um outro fator importante é o próprio envelhecimento. Ele é um processo que a gente não reverte, mas a gente consegue diminuir, digamos assim, o ritmo dessa progressão. Com o envelhecimento existe uma alteração do pH da pele e essa alteração também acaba levando a uma diminuição e uma alteração desse manto hidrolipídico, favorecendo a desidratação em pessoas mais idosas. E o que a gente pode fazer então para proteger a pele ou para melhorar esse grau de hidratação? Eu fiz uma lista de 5 top nutrientes que podem ser consumidos via alimentação ou alguns deles podem ser utilizados via suplementação, por exemplo. E aqui eu sempre gosto de fazer um parênteses
porque o suplemento é extremamente importante que ele seja prescrito por uma pessoa devidamente habilitada. Não é sair correndo e comprar suplemento, precisa de orientação para isso. Qual é então o primeiro nutriente que eu vou falar hoje? É sobre a vitamina D. Ela é fundamental, nós já sabemos, existem estudos que mostram uma relação direta entre os nossos níveis de vitamina D e a hidratação da pele. Ou seja, quanto mais baixa a minha vitamina D, quando eu faço exames, geralmente eu consigo ver, se tiverem abaixo da faixa insuficientes, abaixo da faixa de normalidade, existe um risco, uma chance muito maior da pele também estar desidratada. E como é que eu faço então para repor essa vitamina D? O primeiro, sem dúvida nenhuma, fornecedor mais importante de vitamina D é o sol. Mas eu preciso ter cuidado com relação a horário e exposição. Então, quando eu falo de alimentos, quais seriam alimentos que podem ser fontes de vitamina D? O ovo é um deles, os peixes também podem ser considerados fontes de vitamina D, os laticínios, e já existem muitos hoje, inclusive fortificados desse nutriente, dessa vitamina. Qual seria o segundo top nutriente? A família dos carotenoides, onde, sem dúvida, o mais conhecido, todo mundo conhece, é o beta-caroteno e muitas vezes também o licopeno, mas existem outros como a luteína, a zeaxantina, a astaxantina. Aí é um grupo de carotenoides onde viu-se nos estudos que existe uma melhora da hidratação quando esses carotenoides são consumidos e também uma diminuição das rugas. Então vale a pena a gente incluir alimentos da família dos carotenoides, principalmente nessa época do ano que a gente está agora no calor. E quais seriam esses alimentos? Pimentões, por exemplo, o milho, o espinafre, mamão, cenoura, alguns deles que não são difíceis de serem incluídos na nossa alimentação do dia a dia. Como terceiro top nutriente, eu escolhi o ômega 3. Como a gente já falou, a pele é formada pelo manto hidrolipídico, então uma parte mais aquosa e uma parte mais oleosa. O ômega 3 ele vem ajudar então a repor essa parte mais oleosa também do nosso manto, além de ter propriedades anti-inflamatórias e muitas outras. E onde eu encontro o ômega 3 na alimentação? Ele pode ser encontrado de origem vegetal, então em chia, por exemplo, na linhaça, e também de origem animal, principalmente nos peixes, onde os principais nós temos o atum, o salmão, a sardinha. Agora que eu já falei de 3 deles, eu ainda vou citar 2 que são top para mim também nessa área, que podem ser utilizados como suplementos, por exemplo. Um deles é o colágeno. O colágeno pode ser utilizado na forma hidrolisada ou como peptídeos bioativos de colágeno. E além dele ser um fornecedor de aminoácidos, como eu falei para vocês, a parte mais aquosa desse manto é formado pelos fatores naturais de hidratação, onde uma parte desses componentes são os aminoácidos livres. Então o colágeno ele pode ser uma fonte desses aminoácidos para a gente repor na parte aquosa desse manto hidrolipídico. Além disso, essa ingestão de colágeno ela pode ativar uma enzima que é responsável pelo aumento da produção do quinto top nutriente que eu vou falar, que é o ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico eu posso aumentar o conteúdo dele, a concentração dele na nossa pele por 2 formas: pela utilização de colágeno, que estimula essa enzima que aumenta a produção na derme de ácido hialurônico, assim como eu posso ingerir o ácido hialurônico. E muita gente me pergunta: mas ácido hialurônico, se eu ingiro, ele é absorvido? O que acontece com ele? Ou ele é quebrado? Não, existem estudos que mostram que o ácido hialurônico via suplemento, ele é sim absorvido, ele chega até a nossa derme, que é uma parte da nossa pele, e lá ele consegue fazer a principal ação dele, que qual é?
A atração de água. O ácido hialurônico ele é utilizado, todo mundo sabe, também por via injetável nos procedimentos estéticos, e a gente pode usar por via nutricional, como eu estou falando para vocês, onde por essa via ele também tem a função de atrair água. Ele muitas vezes consegue atrair até 400 vezes ele mesmo, né? Ou seja, a própria molécula de ácido hialurônico em água, ou seja, melhorando muito a hidratação dessa pele e com isso diminuindo inclusive a aparência de rugas, né, amenizando e dando um aspecto mais jovial para essa pele com uma melhor qualidade. Então hoje o meu vídeo era sobre esse tema e a gente se vê no próximo vídeo então sobre nutrição estética, sobre um outro tema que eu vou escolher para conversar com vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!